Ô Gladys, você tá boa? Boa noite. Lazarine, grande abraço, boa noite para você. Erlen, meu poeta preferido, hein? Erlen, professor Erlen. Boa noite a vocês, uma ótima noite para nós, dando sequência ao nosso estudo reflexivo. André Luiz. Oi, Jurandir. Obrigado, tá, Lazarino? Boa noite para você também. E amigos, pois é, nós vamos dar hoje continuidade ao nosso estudo, considerando cada capítulo. Às vezes o capítulo nós levamos 2 lives, às vezes 3, né, para ficar mais detalhado, nós explicamos um pouquinho melhor. Mas o nosso objetivo, em conjunto com o grupo que nos acompanha aqui na live, é aprendermos juntos, aprendermos mesmo juntos, podermos realmente estarmos instrumentalizados sob o ponto de vista da informação. Ô Alice, grande abraço, tá? Para você também, muito obrigado. Retorno ao aceno, tá? Admilson, grande abraço também, meu irmãozão. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare. Eu estava falando aqui que nós estamos fazendo essa reflexão de André Luiz para nos instrumentalizar, ou melhor nos instrumentalizarmos em nossa experiência atual, na atual encarnação, para que quando cheguemos no plano verdadeiro da vida, a nossa essência, pelo menos com as informações nós levamos, né? A prática é de cada um que vai se esforçando. Nenhum espírito superior vai exigir santidade, é impossível nós nos transformarmos do dia para a noite em uma nova pessoa. Mas nós já podemos nos esforçar para ir dando uma nova versão para o nosso eu, uma nova versão para a nossa personalidade. Isso é importante, porque aí nós seremos identificados na espiritualidade como aqueles que estão instrumentalizados para o trabalho. São vários tipos, infinitos tipos de trabalho que existem e que serão oferecidos para cada um de nós. E o André Luiz, sem dúvida nenhuma, é dúvida zero, ele dá um ferramental fantástico de informações para nós, nos preparando para essa viagem. Ler André Luiz é efetivamente nos preparar de uma forma segura em nosso retorno para o mundo espiritual. Ou seja, nós já viemos de lá, mas tudo foi praticamente bem esquecido. Nós não lembramos muito das nossas experiências na chamada vida espiritual, nas colônias espirituais de vidas antes dessa encarnação. A gente não lembra muito bem. Mas é porque nós não nos informamos bem. Agora nós estamos formando o que eu chamo de um mapa mental, um mapa cognitivo. Com a repetição da lição, nós vamos criando exatamente um esquema de aprendizado que, na repetição do aprendizado, formam exatamente as nossas chamadas padrões de crenças proativas. Crenças proativas nós começamos a alimentar através de um bom material assimilado, aprendido e agora registrado como um esquema em nosso mundo mental, nos ajudará barbaramente em nosso regresso ao mundo espiritual. Isso tudo já vale muito, né? Porque se é uma coisa difícil realmente que acontece no mundo de hoje na Terra, dos encarnados, é desencarnar bem. Aliás, o Chico já fala isso, né? Os próprios espíritas não se preparam para desencarnar. E essas informações, como eu disse, nos dão abrem um largo horizonte para nos preparar um pouco melhor, comportando melhor com o nosso pensamento, né? Fazendo um trabalho de vigília e de oração para que nós possamos, aos poucos, ir ressignificando as nossas crenças escravizantes, as nossas crenças limitantes, e vamos expandindo a nossa capacidade de crescimento. Isso é possível, é absolutamente possível. Nada é impossível. E o André Luiz está mostrando para nós, com uma judiciosidade muito grande, com uma capacidade muito grande. O papel de André Luiz não é nem como um médico, quando ele traz. Alguns chamam de o conjunto da vida no mundo espiritual, as 13 obras ali contidas, como informações romanceadas. Cada um vê da maneira que for. Ainda que tenha uma conotação que possam dar de romance, mas André Luiz é muito técnico.
o André Luiz, ele traz para nós informações técnicas e absolutamente verdadeiras e que não ferem de maneira nenhuma a codificação. Agora, os que acham que ferem, que fiquem lá até um dia aprender um pouco, porque André Luiz, ele é fabuloso, é fabuloso. Mas voltando aqui, porque tem pessoas que criticam, eu repito para vocês, que criticam André Luiz. Existe uma obra de André Luiz, eu estou fazendo, ainda nem entrei no assunto, que ela foi muito questionada, inclusive dentro da editora FEB. É o livro que nós vamos estudar aqui, Libertação. Havia informações ali dentro que se deixavam muito a desejar em termos de compreensão de Allan Kardec, compreensão do Espiritismo. E há informações aí de bastidores mesmo, de que essa obra, antes de ser publicada, foi reenviada ao Chico, e o Chico consultou Emmanuel mandou fazer algumas revisões, ou muitas revisões, não sei, e acabou agora sendo publicada depois dessas revisões mais profundas de Emmanuel. Então são obras que trazem informações que nós, pela liberdade que temos, aceitemos ou não. Quanto a aceitar, é porque nós compreendemos. Não aceitar é porque nós não compreendemos. E a não compreensão não quer dizer que nós estejamos fora de um contexto, né, que nós estamos errados e que ele está certo. Nós temos que aprender a saber o seguinte: tudo que nós aprendemos, nós seremos, até chegarmos a ser espíritos puros, nós seremos aprendizes da vida, nós somos aprendizes da vida. Ninguém sabe, ninguém é professor, sabe tudo não. Nós somos aprendizes da vida. E só sairemos dessa categoria de aprendizes quando nos tornarmos mestres como Jesus é, ou seja, daqui a trilhões de anos. Então, até esses trilhões de anos de caminhada, nós ainda seremos aprendizes da vida, porque nós somos espíritos imortais e somos filhos de Deus, né? Dito isto como introdução, nós vamos contar uma história aqui de Cândida, que ela está para desencarnar, teve 3 filhos muito pobres, trabalhava na costura, e ela teve gravíssimos problemas de doença, e os filhos dela abandonaram, 2 filhos dela abandonaram a pobreza, abandonaram a própria mãe, só uma filha que manteve-se com ela, e a filha se desviou, como eu já antecipei da última live. Vamos ver a história então de Cândida, sua filha. Noite fechada, o título desse capítulo é Amparo Fraternal. Noite fechada, encontramos-nos à porta de um aposento modesto em santuário humilde. Então, já está mostrando a simplicidade do ambiente desse cenário. Irmã de nossa esfera nos aguardava no limiar, saudando-nos atenciosamente. Então, tinha um espírito feminino aguardando a visita da equipe, né, da expedição. André Luiz, etc. Calderaro, e assim vai. Avançou Calderaro perguntando: e Cândida, para esse espírito feminino, para essa nossa irmã? Como é que ela passa? Como é que ela está? Foi respondido para ele que ela estava bem. Deve estar conosco, em definitivo, amanhã à noite. Ou seja, o preparo para a desencarnação de Cândida, esse espírito informou para o Calderaro que os preparativos já estavam bem avançados e que na noite seguinte ela definitivamente estaria fora do corpo, desencarnada. E continua: irmã Cipriana, que é aquele espírito grandiosíssimo, né, que contou a história dela, de leprosa que foi, e os problemas que ela teve familiar, mas se tornou esse espírito maravilhoso que é a Cipriana, recomendou-me vigiá-la para que o desenlace se realize de forma suave. É interessante, né? Desencarnar de forma suave. Que nem todas as desencarnações são de forma suave. Vocês querem ver 5 desencarnações? Pelo menos 4. Houve uma moratória, né? 4 desencarnações, obreiro da vida eterna, que eu estudei aqui. São equipes de expedicionários, né, que vieram exatamente promover especialistas no campo da desencarnação. Foram 4 desencarnações. Eram 2 evangélicos, um espírita e um espiritualista, né? E vocês vão ver, o obreiro da vida eterna. Como é que os processos desencarnatórios não são simples assim, não. Creio que a nossa desvelada amiga já poderia ter vindo, já poderia ter desencarnado, né, a Cândida. No entanto, ao que me parece, a filhinha que deixará na crosta reclama certas providências. Então a preocupação agora era com a filha. Ela tinha 3 filhos, eu estou adiantando você. 2 homens e uma menina. Essa menina estava dando alguma preocupação. E nós vamos ver qual é a preocupação e o que essa menina, a filhinha dela, representava nesse momento para ela. No leito de havia uma senhora prematuramente envelhecida, aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos de extinção do tônus vital eram visíveis.
Quando nós falamos de extinção do tônus vital, é aquele aspecto cadavérico que você, quando olha um doente, você percebe que ali há sinais muito fortes da morte, que a pessoa fica cadavérica, ela fica sem vitalidade, o tônus vital vai embora e a pessoa está muito próxima de desencarnar. Isso acontece muito com pessoas em estado terminal, né, com câncer já em estado terminal. Você vê que o tônus vital praticamente vai embora e a pessoa fica praticamente sem vida, até mesmo com aquele aspecto bem cadavérico, né? Cândida, a irmã que nos merecia tanto carinho, prendia-se ainda ao corpo através de fios muito frágeis. Pela delicada luz que lhe limbava a fronte, emitia por sua própria mente, eu lhe observava a grandeza da alma, o sereno heroísmo. Então ela tinha luz própria, a Cândida. Junto dela, uma jovem de rosto pálido, essa é a filha dela, e corpo alquebrado. Acariciava-lhe os cabelos grisalhos, enxugando de momento a momento as lágrimas com um contínuo fluxo. O assistente, o Calderaro, indicou-me, explicando: é a filha de Cândida a despedir-se. Vamos ouvir o que elas estão falando. Cândida, animando-a com dificuldade, falava comovida. Julieta, Cândida é a que está desencarnando, é a mãe. Julieta é a filha, agora ficamos sabendo o nome da filha. Minha filha, tenha cuidado consigo. Você sabe que provavelmente não mais me levantarei deste leito. Receio deixá-la entregue aos embates do mundo sem mãos amigas para você. A moça trazia a garganta comprimida, o pranto copioso testemunhava-lhe a extrema angústia. A mãezinha, porém, refreando a custa comoção, prosseguia generosa. Meus filhos abandonaram-nos. Estamos sozinhas, eu e você, precisamos pensar agora. Eu noto-a indecisa. Você está mais aflita nesses últimos dias, Julieta. Eu tenho a impressão de que o dinheiro não dá para as nossas despesas. O que está acontecendo, Julieta? Tenho sido tão pesada a sua juventude, eu sei que eu estou realmente sendo pesada para você, Julieta. Entretanto, eu permaneço confiante em Jesus. Diariamente, eu rogo ao Senhor, não nos desampare. Eu temo que o seu destino se desvie do caminho reto por minha causa. De outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo. E depois de ligeira pausa, em que apertou mais carinhosamente a destra da mocinha, que não aparentava mais de 20 anos, a Cândida, a mãe dela, continuou: ouça, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme. As intervenções que sofri foram melindrosas e longas. As contas são gigantes. E o dinheiro? Tranquilize, minha filha. E o dinheiro? A moça enxugou as lágrimas abundantes e informou: não se aflija, mamãe. Temos o necessário. Eu estou trabalhando. Mas a costura rende tão pouco, minha filha, acentuou a Cândida, né, nessa condição, em tom desalentado. Oh, não se veste tanto, mãe. Além dos nossos recursos naturais, eu tomei um pequeno empréstimo. Dentro de alguns meses, tudo retornará ao ritmo normal. Permita-o Deus. Fim do intervalo mais longo, indagou Cândida para sua filha: onde está o Paulino? Preste atenção nesse nome, Paulino. E a filha envergonhou-se e respondeu acanhada: não sei, mamãe. Então a mãe perguntou pelo Paulino, que ela já conhecia, e ela não respondeu. Ela não foi objetiva na resposta. Não sei, mamãe. Não se veem há muito tempo? Perguntou a mãe. Não, disse a moça tímida. Então ela, nesse momento vocês vão ver que ela não está nem usando a verdade, né? Elas se viam sim. Desejaria vê-lo. Temo partir de um momento para outro. Eu gostaria de ver o Paulino. E não vejo pessoa a quem solicitar assistência para a sua mocidade. Então a mãe, acreditando na força do Paulino, esse personagem que entra agora para ajudar a Julieta, com aproximadamente 20 anos de idade, vendo a sua mãe em condições terminais. O que será de você sozinha, minha filha, ao sabor dessas circunstâncias do mundo de hoje? O mundo está repleto de homens maus que miram a oportunidade de difamar a mulher. Dos olhos lúcidos de Cândida escaparam algumas lágrimas. Se eu morrer, minha filha, não se deixe arrastar pelas tentações da carne.
Procure recursos no trabalho digno, minha filha. Não se impressione com as promessas de vida fácil. Você sabe que a minha viuvez nos deparou dificuldades angustiosas. Seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta, cheia de bênçãos. Em verdade, seus irmãos, fascinados pelo ganho material, relegaram-nos, tanto Cândida quanto Julieta, ao abandono e ao esquecimento. Mas nunca me arrependi da humildade e do trabalho. Cedo perdi a saúde e muito breve os desenganos me laceraram o coração. Todavia, neste leito humilde de silêncio e de dor, a paz é a coroa da minha alma. Então ela está até consolando a filha nesse momento, e no dia seguinte ela está desencarnada, praticamente. Reconheço que não há fortuna maior do que a consciência tranquila. Sabe o Senhor os motivos de nossos sofrimentos e de nossas privações. E só nos cabem razões para louvá-lo. De tudo quanto padeci, resta-me um tesouro, seu devotamento, minha filha, porque os 2 filhos abandonaram. Seu carinho enriquece-me. Morrerei feliz, sabendo que um coração de filha me lembrará na terra com as preces do amor que nunca morre. Entretanto, Julieta, não desejo que você seja boa e dócil tão somente para comigo. Obedeça igualmente a Deus, consagre-lhe amor e confiança ao Criador. Ele é o nosso Pai, de infinita bondade, e de cada um de nós, ele pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Conforme-se, minha filha, com os desígnios de Deus. No furacão das provas humanas, não desanime, minha filha. Ó, mamãe, diz Julieta, por favor, pare. E ela começou a chorar, desabafando. Não prossiga, mãe. Estaremos sempre juntas. Como um desabafo, ela vendo a mãe desencarnando, ela não queria ouvir mais a mãe, dando uma verdadeira lição aqui de amor por ela, A senhora não morrerá, mãe. Viveremos uma para a outra, jamais nos separaremos. Acalme-se. Eu não quero vê-la dessa jeito aflita, mamãe. Tudo passará, o médico prometeu me iniciar um tratamento mais enérgico, tenhamos fé. Cândida esboçou um triste sorriso, acariciou as mãos da jovem e falou, obrigada, minha filhinha. Estou calma, estou feliz. Olhou em seguida aos ponteiros do relógio, próximo, e acrescentou, vá sossegada, minha filha, o horário de nossa palestra terminou, o horário de visita. Beijaram-se comovidamente e Julieta, após carinhoso adeus, afastou-se. Sigamo-lo, disse Calderaro para o André Luiz. Devemos assisti-la com recurso magnético. Então vamos seguir para dar uma força magnética para ela. Está dando uma força para a mãe, nós vamos dar uma força magnética para ela. Eu tenho instruções de Cipriana a esse respeito, diz o Calderaro para o André Luiz. Em caminho, Calderaro esclareceu o seguinte, a história dela. Cândida enviuvara muito moça, com 3 filhinhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera a amarga renúncia dos bens da vida. Lutara, trabalhara, sofrera com resignação, com coragem. Os filhos varões, a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram-na buscando centros distantes por atender a impulsos menos edificantes da mocidade. Largaram a mãe. Perseverou a viúva na existência singela consagrada à preparação do futuro da Julieta, da filhinha que era uma menininha. Iniciou nos trabalhos de agulha na costura, em que a menina se revelou de pronto uma excelente profissional da costura. Mas depois de alguns anos de provações mais rudes, a nobre genitora, a Cândida, caiu extenuada, hospitalizada, sofreu diversas intervenções no campo orgânico sem resultados apreciáveis. Tão aflita, se lhe tornou a situação que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses internada. 10 meses internada. A princípio, por si só, Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, viveu, porém, a pobrezinha duelo tremendo entre a necessidade e a exaustão, o esgotamento pela doença. Exausta, as possibilidades de que dispunha
recorreu aparente isso a Julieta, a menina, para arrumar dinheiro, a mãe hospitalizada, 10 meses hospitalizada, para poder sustentar-se também aquelas condições de comprar remédio, algumas coisas, de alguma forma a despesa que estavam tendo naquela casa de saúde. E ela estava exausta, porque ela recorreu a vários parentes que não ajudaram em nada. Apelou para amigos que se mostraram indiferentes. Todas as pessoas, todas as fontes que ela buscou para ajudar financeiramente, ela não estava, as portas estavam fechadas para a Julieta. A menina, 20 anos apenas, né? E as despesas, no entanto, cresciam sempre implacáveis. A costura não lhe oferecia uma compensação necessária. Visitava a mãezinha diariamente ao crepúsculo, pondo-se a par da situação cada vez mais grave. Louca de angústia, bateu a todas as portas e todas as portas permaneceram fechadas para ela. Incapaz de averiguar aquela situação em toda a sua profundeza com a genitora, que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, cedeu Julieta a astucioso convite. Então ela se deixou levar por um astucioso convite. Passou a valer-se da noite, então virou a mulher da noite, a fim de trabalhar numa casa de diversões com o intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro. O objetivo dela era esse, era ter mais dinheiro para poder cuidar da mãe, porque na costura já não estava segundo a visão dela. E ela precisava, nenhum parente ajudou, nenhum amigo ajudou em emprestar dinheiro. E ela era cantora e dançarina, ela tinha a verve artística, então ela cantava e dançava. E cantando e dançando, ela tentava à noite melhorar a receita que durante o dia ela costurava. Desde então, passou a representar um papel de uma ovelha assediada por feras. Por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, no campo sexual, evidentemente, em dada circunstância, não logrou furtar-se ao império das sensações. Atraída pelas propostas de um homem, aquele mesmo Paulino, a quem a mãe se referia, não teve forças para resistir. Aceitou-lhe a proteção prematura. Abandonou a máquina de costura, mudou-se do modesto quarto em que penosamente vivia, fixou-se então no centro de diversões noturna e, se comparecia a outros lugares, era sempre acompanhada por ele. Então ela se tornou como fosse uma empregada dele de uma casa noturna de orgias, né, de depravações, e ela morava lá, nessa boate. Interessado em tirar-lhe proveito da mocidade e beleza, qual cavaleiro vaidoso a ostentar uma joia. O Paulino era assim, né? O Paulinho tinha ela como uma joia rara para ganhar dinheiro com ela. Julieta, no entanto, ocultava a realidade aos olhos maternos. Ela, claro, não falou para a mãe dela, ainda mais 10 meses doente, que ela tinha realmente optado para cantar e dançar em boate, e vivendo agora em um boate. Vestia-se com singeleza para a visita diária. Então, diante da mãe, ela se vestia com simplicidade, e quando se fez acompanhar de Paulino, pela primeira vez no hospital, apresentou-a a Cândida na qualidade de simples amigo. Quando o Paulino foi apresentado a Cândida, a filha Julieta se apresentou como fosse um amigo, né? As aflições sucessivas da menina alteraram-lhe, porém, a saúde. Ela estava aflita, muito aflita. A mãe doente, ela sem recurso, agora como bailarina e cantora numa boate, morando numa boate, sendo chefiada, né? Porque o chefe dela era esse tal de Paulino, que acabou dominando, ela se entregou exatamente para ele, né? No sentido de ele ter domínio sobre ela, no sentido material, no sentido moral. Achava-se extenuada ela, a Julieta, recordando os exemplos da mãe. Experimentava atrozes perturbações conscienciais. Os prazeres fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. Ela estava numa situação terrível, porque ela estava querendo ganhar dinheiro para poder ajudar a mãe, e ao mesmo tempo ela estava se conflituando num processo terrível das educações boas que ela teve da mãe e numa vida depravada que ela estava levando. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhes o desalento, estava ganhando dinheiro. A maneira que conquistava alheia admiração para os dotes físicos parecia perder paz de si mesmo. Então era muito bonita, era sedutora e vendia o corpo, evidentemente, e ganhava dinheiro dessa forma. Presa de incoercível abatimento, passava os dias e noites sob fortes atritos da própria razão, porque não persistira na vida modesta até o fim, ela pensando com ela. Por que ela não continuou na costeira, mesmo com toda dificuldade financeira, mas que ela pudesse continuar nessas condições?
Como não se confessar à mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Por que ela não diz para a mãe a vida que ela está levando? Por outro lado, sentia-se desculpada. Por que ela se desculpava? Ela dizia: eu precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera a vida, né? Buscara recursos em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis a todas as mãos, mas todas elas manteram-se fechadas aos seus pedidos. Não conseguiu empréstimo de ninguém, como nós vimos. Mas estaria procedendo com acerto? Será que ela estava num caminho correto, como cantora, como bailarina, vivendo num boate, morando em boate, sob, né, esse cidadão é um irmão nosso, né, mas um cafetão, é a palavra que se usa comumente, ele realmente utilizava ela para ganhar dinheiro também. E estaria procedendo com a... Será que estava agindo certo? Não sentiria coragem para tornar a oração de outros tempos, que ela orava muito antes de entrar nessa vida? Debatia-se-lhe a mente angustiada entre a exigência do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. Então ela estava nesse dilema entre as coisas da consciência espiritual e as coisas do mundo, as coisas da carne. No entanto, concluiu o Calderaro, que Calderaro está contando essa história. As preces maternas acompanham-no através do escabroso caminho. E Cândida não tem sofrido em vão. Colaboradora fiel de muitos serviços e credora de muitas bênçãos, depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro à organização psíquica em desvario, o passe, as energias eletromagnéticas. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã em pranto convulsivo. Então, quando ela saiu da visita e chegou em casa, começou a chorar muito. Torturantes pensamentos lhes entrechocavam num cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se num aparelho respiratório. Então ela está mostrando aqui uma nuvem de tóxico de energias mentais negras, escuras, que estavam descendo da fronte, da testa, né, até o aparelho respiratório, na região frontal, na região dianteira do corpo dela. Toda essa nuvem pesada, né, essas vibrações, essas frequências, essas energias densas que ela estava criando mentalmente, a partir da fronte até o aparelho respiratório. Represavam-lhe na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas. Então os pensamentos eram tão doentios, tão tóxicos, as energias tão deletérias, tão tóxicas, que estavam interferindo, inclusive, no processo das funções sanguíneas, nas trocas celulares, na modificação, nós chamamos no processo de revigoração das células, que morrem as velhas, renascem novas, são refeitas outras células, assim, num processo natural do nosso sangue, na renovação do sangue. Momentos em que a substância fluídica das emissões mentais se desaparecia, absorvida pelas artérias, então os pensamentos negativos eram absorvidos pela corrente sanguínea. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada de Julieta, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que, a seu turno, o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas do cérebro, né, mais próxima da substância cinzenta. Então, ela emitia energias pesadas, densas, negras, né, para o sangue, e do pulmão para o sangue, né, e aí, a partir daí, volta para o cérebro com energias densas para as funções cerebrais. Então já vai trazer um grave problema, além do circulatório, agora o problema de ordem mental, ordem cerebral, ordem neurológica. Reparava por isso na jovem tão somente os olhos rubros, inchados de chorar, mas também os prenúncios do mais grave dos distúrbios orgânicos, identificando as manifestações de perturbações no cérebro e no bulbo raquiano. Encarei o meu orientador e perguntei. Quando ele perguntou, não estaremos aqui ante uma misteriosa origem da chamada encefalite letárgica? Isso o André Luiz perguntando para o Calderaro. Na realidade, o bulbo raquiano, para quem não sabe, é a medula, é chamada medula alongada. Ela fica bem na cavidade craniana, logo acima da medula espinhal, e é um dos elementos mais importantes do sistema nervoso central. Então veja que é um elemento importante, do qual as energias mentais dela, que chegam ao sangue, assimilado pelo sangue, voltam para o cérebro e interferindo, perturbando no cérebro e chegando, inclusive, nesse bulbo raquiano.
E o André Luiz perguntou ao Calderaro se, naquele momento, eles não estavam diante desse seguinte quadro, né, clínico: encefalite letárgica. Na realidade, o que é uma encefalite letárgica? É uma doença que ataca o cérebro, causando fadiga extrema e às vezes leva ao coma. Então é uma doença muito grave, a tal de encefalite, o cérebro inflamado em processo letárgico. Muito mais do que isso, respondeu o Calderaro, pior do que uma encefalite letárgica. A mente desvairada, aí ela vai falar num todo, não só de Julieta. A mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor. Então vejam que quando nós emitimos forças destrutivas da mente, pensamento negativo de ódio, de raiva, de ciúme, nós podemos atingir alguém sim, se estiver em sintonia. Mas primeiramente somos os primeiros atingidos no corpo físico. Nós vimos aqui, o sangue assimila, e nesse processo de assimilação já vai destruir células que precisavam ser renovadas, chega ao cérebro e cria essas doenças graves no cérebro. Ou pensamento negativo. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos contínuos conflitos na mente, passou a emitir energias fatais para ela mesma. Dotada de distinta educação aurida ao contato materno que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo. Então ela estava em um profundo conflito que levou do dilema ao conflito, do conflito a traumas. O trauma já é, porque quando você tem problemas, pensamento negativo, esses pensamentos negativos tendem a somatizar. Quando aparecem manchas roxas, aparecem coisas estranhas no nosso corpo, isso chama-se somatização das energias deletérias que nós emitimos contra nós mesmos. Quando nós pensamos coisa ruim, nós atacamos o corpo. Aí, isso na pele é a coisa mais leve. As manchas que aparecem do nada e tal, isso é chamada somatização das energias deletérias do nosso pensamento. Mas o pensamento destrói, inclusive até desorganiza o cérebro, é o que ele está dizendo. E como ela ficou totalmente desincompatibilizada com a harmonia em função de uma vida de nível baixo, na crosta planetária, a preparação do espírito ilumina invariavelmente. Possuindo assim sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhes oferecesse um campo de luta em que sentisse sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pelas virtudes. Então, ali, pessoal, ela está levando uma vida devassa, tá? Mas nesse caso, para ela não prejudicar mais o corpo dela, o Calderaro está explicando que nessa altura da vida dela, já que ela tem virtude, já tem coisas boas, aprendeu coisas boas, e ela foi atrás de dinheiro, acabou caindo, o casamento, segundo, seria exatamente, com certeza, indicado para ela nesse momento. Mas casar como? Uma cantora, dançarina, vivendo em boate, já tinha um Paulino. Com quem? Com um Paulino? Como é que isso poderia acontecer? Vamos ver. Cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo, sente-se intimamente precipitada em escada abaixo. Todos os dias é constrangida no silêncio a recordar a exemplificação da mãe, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra totalmente desajustada. Nesse atrito incessante agravado pela péssimas emissões fluídicas do ambiente em que se tornou frequentador habitual, claro que um ambiente de boate não é de maneira nenhuma um ambiente favorável para a harmonia interior. Nunca será em qualquer lugar da Terra. Somente desce as regiões dos impulsos instintivos, experimentando a extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, sair do subconsciente, consciente e o superconsciente, e ir para uma condição mais transcendente, de uma vida mais espiritualizada, é o que ele está dizendo aqui. E, evidentemente, essa luz da consciência que lhe dirige vigoroso apelo para que retorne à simplicidade e à harmonia. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa. Então ela está tão perturbada que ela não consegue construir uma filtragem de um pensamento até para orar. Ela está tão desequilibrada que ela não consegue orar por causa dos pensamentos desordenados, afetando inclusive dessa encefalite crônica que ela está levando, em função dos pensamentos, em função, digamos assim, do conflito existencial que ela está levando de uma vida devassa. É suficientemente educada para acolher qualquer benefício do meio onde levianamente se projetou. E dominada pela permanente angústia,
faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. Então a angústia dela, a aflição dela, nós podemos chamar de conflito consciencial, que está muito próximo da culpa, está levando a esses desequilíbrios no próprio cérebro dela. E o Calderaro ainda explicou o seguinte: não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica, não. Avizinha-se da loucura, com estádios por distúrbios vários provocados pelas disfunções celulares. Não somente isto. Julieta, na circunstância em que se observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma chama aqui de pleurisia. A pleurisia, na realidade, né, que é a antessala da tuberculose, é o que antecede a tuberculose. Geralmente ela surge como uma complicação de um problema respiratório. Lembra que as energias pesadas até a região torácica, que é a respiratória dela, estava impregnada das energias mentais negativas dela, né? Desse conflito consciencial que ela está levando. E, evidentemente, às vezes uma simples gripe, né, leva a uma pneumonia que resulta em uma dor muito intensa no peito, nas costelas, e aí é exatamente porque ela está muito além do processo de disfunções de transmissores neurocerebrais, que pode levar, inclusive, à loucura mesmo, à alienação, a um processo de transtorno grave. Não se usa o termo louco, mas esses transtornos graves no campo da mente. Com facilidade, será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos sanguíneos, ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadores da ruína e da morte para os veículos densos. Calderaro considerou mais. Mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que nos arrasta ao desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações e, sempre que possível, logo nos reergue da queda. Somente quando nos mergulhamos no total obscurecimento do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade a receber a influência salvadora, porque eu próprio não me abro, não me permito a essa influência salvadora, como palavra dele aqui. Então, deveremos esperar os atritos atrozes do tempo aliado às forças de caráter forçoso das leis universais, ou seja, ela, a Julieta, está passando por esse processo, exatamente por esse processo de atrito consciencial, conflito consciencial, dilema consciencial, trauma consciencial. Esse atrito está permitindo para que ela seja acessível a uma interferência divina ou a essa força mais direta, porque ela caiu. Quem ou qual ser humano não caiu em vidas anteriores ou nessa? Então ela caiu, mas ela é alvo de uma proteção especial, porque ela é a única que está cuidando da mãe dela. 10 meses no hospital, e na noite seguinte vai desencarnar. Seja a jovem, não por elevar, se a jovem não pode elevar-se a plano superior como uma ave ferida, que ele mostra aqui na metáfora, pelo tiro do caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo, mas Cândida elevou-se mais por salvar-lhe a alma. Em vista disto, o amoroso poder de Cipriana agirá desta noite. Calou-se Calderaro, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético de nosso plano, subtraindo-lhe certa quantidade de material escuro. Não toda, aquela material escuro estava alterando, dando aquela encefalite letárgica, essas coisas todas, mas o Calderaro conseguiu tirar boa parte dessas energias densas que estava trazendo graves problemas para o seu cérebro e também para o sistema respiratório e alcançando o fígado, inclusive. Mas não tirou tudo, né? Ele expeliu pela própria mente, acumulando ao longo do cérebro, o que levou a efeitos sem obstáculo. Todavia, como deixasse um pouquinho de tal substância na caixa craniana, o André Luiz ficou curioso. Por que deixou assim? Não poderia ter tirado toda aquela energia? Aí o amigo tomou significativa expressão fisionômica e esclareceu. O Calderaro disse para o André Luiz: olha, eu tenho instruções relativas a esse caso. Julieta não deve receber hoje o nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Então ela doente não vai para a noite, né? E eles têm um outro projeto para ela e vamos ver que projeto é esse. Então, mantendo ela um pouco doente, ela não vai para cantar, dançar e viver lá na boate. Em breves horas será conduzida junto de Paulino, que é esse que está, né, sendo
eu não vou usar o termo cafetão, mas alguém que está utilizando ela para ganhar dinheiro, né? Em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial pelo sono. Compreendi tudo e, mais uma vez, admirei a organização reinante na esfera de posto, uma coisa bem organizada no mundo espiritual. Não vamos deixar ela doente, que hoje à noite ela vai sair, né? E vamos levar o Paulino também, vamos ver o que Cipriana vai resolver com essas duas. Lembrando que Cipriana já trabalhou, se lembra, aquele assassino, né? Aquele assassinado que era obsidiado no hospital. A Cipriana é fantástica, né? Em seguida, conduziu-me Calderari ao serviço de assistência a um irmão sofredor, cujo caso examinaremos no próximo capítulo, que vai ser o que nós vamos estudar, não vai ser agora. Por volta das 2h, em plena madrugada, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida. Esta, fora do magro invólucro material, repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe. A doente, desfrutando a extrema lucidez, fora do campo fisiológico, respondeu-nos a saudação tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo, que vai ser na noite seguinte. Permutávamos impressões prazerosamente quando 2 irmãos de nosso plano penetraram o quarto conduzindo Julieta e um cavalheiro que identifiquei por intuição, né? E o próprio Calderaro esclareceu que era o Paulino. Então tá agora exatamente aquela dançarina, cantora, que estava sendo praticamente escravizada pelo Paulino, com um suposto protetor dela, e agora os dois diante de Cipriana e também da mãe, né, da Cândida, que está nesse momento, durante a noite, nesse ambiente, nesse cenário. Diante de Cipriana, que sustentava a enferma nos braços carinhosos, ajoelharam-se ambos instintivamente, chorando comovidos. Ajudados pela assistência magnética dos mensageiros que contemplavam-nos a todo, sob forte admiração, relevando, porém, notar que a luz de nossa benemérita instrutora lhes reclamava atenção maior, sentiam-se humilhados e aflitos. Reconheciam ali a presença de alguma coisa do poder celestial. Mantinham-se confundidos em lágrimas quando Cipriana se dirigiu ao moço, ao Paulino, né, de maneira particular. Paulino, falo-te em nome da divina justiça. Que o Senhor te abençoe, a fim de que me ouças com os seus ouvidos da razão. Escuta, não supões Julieta digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Você não acha que ela é uma mulher digna? Que fazes da mocidade dela? Uma simples aventura dos sentidos? Não interpretas a experiência humana como uma estrada preparatória da eternidade? Que juízo fazes da vida e dos seus sublimes dons, meu irmão? Não partilhes o ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos sexuais. Dignifica-te a tua existência, Paulino, honrando o sacerdócio feminino. Respeite. Remanesceste na terra guardado por seu devotamento crescente sob os cuidados maternos. Então lembre que você teve uma mãe, você teve em sua vida também a figura feminina. Respeita a mulher. E encontrarás ainda na mulher o vaso dileto para os teus sonhos de paternidade criadora. Ou seja, já está fazendo uma indução positiva para ele pensar um pouco, observar Julieta de uma forma diferente. Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre por mero impulso de egoísmo e de ostentação? Não te comprime contemplar a prolongada aflição de Cândida, a mãe de Julieta, né, atormentada por um atroz pesadelo, ante a incerteza dolorosa do futuro da própria filha? Desperta para os teus compromissos de natureza superior, Paulino. Não vieste ao mundo simplesmente para os prazeres. A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impele a um condenável procedimento? És bom, tu tens utilidade, você é inteligente, você é nobre. Por que te furtas a responsabilidades santificantes? Por que você foge da sua responsabilidade? Nesse momento, Paulino, que chorava sob irrefreável comoção, não falou, mas emitiu um pensamento que se fizera claro para nós. Não hesitaria quanto ao casamento. Não hesitaria quanto ao casamento. Ponderava, raciocinando, todavia encontrara Julieta fora do santuário doméstico. Conhecera num círculo de pessoas menos responsáveis, lá na boate, em clima de sugestões, que não convidava a elevação espiritual para casar com uma dançarina, uma cantora de boate. Ele pensando agora, nesse momento, com Cipriana.
Não seria ele pensando, não seria prudente, né, ele casar, não é melhor se defender, não casar nessas condições? Não lhe constituía obrigação organizar um matrimônio em bases mais sólidas com mulher que supostamente mais honesta? Aproximara-se da jovem num clube noturno, ele pensando com ele, que essa dificuldade para casar com ela. Encontrara-se em lar, a irmã Cipriana, alcançou-lhe as ponderações, porque tornou firme após ligeira pausa. Perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornam credora de maior amparo, meu irmão. A pobrezinha não procurou uma casa de entretenimento, menos digo, alimentando segundas intenções, não. Não lhe conheces, porventura, as preocupações absorventes de filha dedicada aqui com Cândida? Não sabe que os seus pés ali buscam trabalho e arrimo de proteção e recursos para sua mãezinha, 10 meses internada? Enquanto diligenciava mera distrações para a mente ociosa, Julieta vivia humilhações tentando ganhar o remédio necessário para a mãezinha enferma. Como absolver a ti mesmo e condená-la? Quer dizer, você é santo e ela é o demônio nessa história? Com que direito zombaste a respeitabilidade de uma jovem que visava tão sagrados objetivos? Houvera vileza no sol quando seus raios incidem no pântano? Será que haverá vileza no sol ao atingir os pântanos fétidos? Será culpado o lírio que adereça um cadáver no velório? Paulino, sacode a sua consciência atormentada, meu irmão, pelas facilidades humanas. Ainda não sofreste o quanto devias para santificar e amar a vida. Não despreze o ensejo que te oferece. Coopera no resgate dessa jovem mulher, que te não surgiu no caminho por mero acaso, não. O amor e a confiança não constituem obras de improviso, não. O amor e a confiança nascem sob as bênçãos divinas, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia no mais das vezes, é a realização de milênios. A simpatia entre os seres humanos, segundo a Cipriana para o Paulino nesse momento, essa simpatia, nas mais das vezes, é uma realização de milênios. Não te aproximarias de Julieta com tamanho apego se ela já não se figurasse em teu pretérito espiritual. Dedica-te a ela, salva da loucura e da inutilidade. Oferece-lhe o braço de esposo honrado, honrando-lhe inclusive a vida, antes que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invisíveis. É mais nobre dar que receber, Paulino. Mais belo amar do que ser amado. Mais divino sacrificar-se que expoliar alheio o sacrifício. Não te envergonhes com a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes de regeneração espiritual. Vem a nós, Paulino. O Senhor abençoar-te-á o gesto digno. Amanhã, Cândida viverá as horas derradeiras da atual existência. Dá-lhe a paz, restitui-lhe o bem-estar, pelo muito que se mortificou para conservar a filha em posição respeitável. Não permita que o amor se perverta em tua alma. Santifica. Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiam raios de safirina luz envolvendo o rapaz integralmente. O cavalheiro ergueu seus olhos lacrimosos, contemplou-a reconhecida e declarou: recebo as vossas palavras como se fora de minha mãe celestial. Fazei de mim o que vos aprouver, estou pronto. Cipriana depositou Cândida no invólucro físico, afetuosamente, dirigiu-se ao jovem, ao par, né, acrescentando que o Pai nos abençoe a todos. Julieta e Paulino foram reconduzidos ao aposento do qual tinham vindo, né, voltaram para o corpo, e nós, de nossa parte, dilatamos na permanência no quarto, ficaram mais tempo lá no quarto. Às 8 horas da manhã, Cipriano suprimiu-lhe a maior parte das forças. Chamando pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Reclamada a presença da filha, compareceu a jovem depois do meio-dia, seguindo-lhe Paulino, visivelmente comovido. Então agora, diante de Cândida, minutos antes de desencarnar, estava a Julieta e o Paulino, aquele que a explorava nas boates, né? Que belo é que verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres. Como haviam procedido nas horas do sono carnal, assim, ao observarem a venerável senhora em plena agonia, ajoelharam-se, ambos lacrimosos, quase na mesma posição de horas antes. Isso agora encarnado no hospital, Cândida para desencarnar, e os dois, filha e o Paulino, diante dela. Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falhou para o Paulino:
com dificuldade. Embora Cipriana lhe não deixasse fugir das energias, mantendo a destra luminosa sobre a sua cabeça para ela poder falar. A agonizante comentou comovedoramente a angústia que lhe torturava o espírito, receava deixar a filha inexperiente no mundo à mercê das tentações, apelava ao cavalheirismo de Paulino, que a não deixou terminar, de olhos úmidos, rasos de água, colocou o indicador nos lábios da respeitável moribunda e confortou a dona Cândida, isso Paulino, hein? Atenciosamente, não fale mais nada nisso. Amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos dentro em poucos dias. Que coisa maravilhosa, né? Cândida recebeu essa notícia fantástica de que Julieta não ficaria jogada a erro, que Paulino assumiria o casamento com ela e, evidentemente, tudo um trabalho extraordinário realizado. Calderaro, André Luiz, a Cipriana e outros grandes trabalhadores do mundo espiritual. Vejam vocês que coisas, né, maravilhosas. Em breve minuto, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, quando os olhos espirituais se abriram entre nós para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. Cândida, em plena luz, ao desencarnar, já realmente com a certeza de que sua filha não estaria exatamente nesses desvãos da vida chamada fácil, né, em desequilíbrio, muito próximo da loucura, inclusive, com graves problemas já no corpo físico, no campo cerebral, mas que vai recuperar. Porque toda essa falange de espíritos maravilhosos, Calderaro, André Luiz, Cipriano e muitos outros, trabalham em favor daqueles que apresentam as virtudes e que estão prontos e que se permitem receber o socorro. Existem muitos que não se permitem, continuam ainda nas trevas de si mesmo. Mas nesse caso extraordinário aqui, nós vemos que realmente houve um desfecho extraordinário, porque onde o amor paira, toda a harmonia, ela sobrepõe-se a qualquer tipo de possibilidade de desarmonia. Aliás, onde o bem se apresenta, o mal desaparece. É sempre assim, né? O mal só se apresenta onde o bem não está. Que Jesus nos abençoe, que na próxima vamos falar sobre um processo redentor, que seria um outro caso. Esse caso é fantástico, lembrando aqui, né, o caso de Cipriana, não Cipriana como espírito extraordinário da outra lição que nós fizemos, mas, sobretudo, essa grandeza de Cândida, né? E antes de morrer, antes de fechar os olhos diante do futuro, que não chegou a ser o futuro genro, mas que prometeu para ela o casamento e, evidentemente, um final com um desfecho realmente muito próximo daquilo que nós esperamos daqueles que abraçam o bem, o belo, o bom, o amor para viver, digamos assim, com mais segurança aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, uma ótima noite, um ótimo sábado, um ótimo domingo, e que na quarta-feira possamos dar prosseguimento em outros casos. Nós vamos falar de processo redentor, ainda dentro de hospitais, lembrando que nós estamos tratando a questões de cérebro, questões de processos psiquiátricos. Ela está quase, no caso de Julieta, ela estava quase em estado psiquiátrico, ela estava já com disfunções de neurotransmissores que a levaria à loucura, né? Mas graças a Deus isso não vai acontecer. Que Jesus nos abençoe, um grande abraço para vocês, muito obrigado Alice, muito obrigado Lazarine, muito obrigado a todos vocês presentes, e que Jesus nos abençoe. Até quarta-feira que vem. Eu fico muito feliz, e Deus sabe, não há nenhum tipo de, assim, parece que eu estou fazendo um momento, mas eu sinto uma alegria muito grande quando eu vejo pessoas que estão acompanhando uma leitura que eu estou fazendo. Não é nada do Jorge, é de André Luiz, eu estou só lendo, e a paciência de vocês, isso é grandioso para mim, aos meus olhos, né? Meu coração fica feliz por isso, saber que vocês estão tendo a paciência de nos ouvir. Na realidade, eu estou lendo para vocês André Luiz, né? E é maravilhoso que eu estou aprendendo muito com André Luiz, muito. Eu estou aprendendo barbaridade. Com meus 70 anos de idade, eu nunca pensei em aprender tanto como eu estou aprendendo hoje, né? Com André Luiz. Eu nunca fui de ler muito André Luiz. Eu estou lendo André Luiz exatamente depois dessa pandemia. E que coisa maravilhosa está sendo a minha vida em conhecer André Luiz, como eu estou conhecendo agora. E estou tendo a oportunidade de mostrar para vocês também como mais ou menos eu interpreto, né? Com as minhas dificuldades também, com as minhas limitações. Muito obrigado. Até quarta-feira que vem. Um grande abraço.